Sistema de controle de nível para amônia. Como ele funciona? De que forma ele é dimensionado? Quais são as diferenças entre o sistema proporcional e o sistema on-off? De que maneira isso impacta no fluxo do circuito de refrigeração, do sistema de refrigeração, e como eu posso otimizar o meu processo, aumentando a sua performance e também aumentando a eficiência energética, diminuindo o consumo de energia elétrica da planta. Para esclarecer essas dúvidas que frequentemente chegam para nós aqui na Vaportec, através dos nossos clientes e parceiros de negócios, que a gente montou essa solução, que está aqui atrás de mim, e entre outras soluções que nós já demonstramos nos vídeos, são as soluções Danfoss para refrigeração industrial, que nós levamos até os nossos clientes, ou que nós demonstramos aqui em Caxias do Sul, na nossa matriz, no Rio Grande do Sul, em treinamentos para explanar e desmistificar também essas soluções para refrigeração industrial, para que elas servem, como elas são montadas, de que forma elas realmente impactam no processo. Então hoje nós vamos falar especificamente sobre o sistema de injeção de amônia. Então, para começar, qual que é a diferença básica entre o sistema proporcional e o sistema on-off? O sistema on-off ele é composto por duas boias de nível, modelo AKS38, tradicionais da Danfoss, e na linha de injeção ele vai ter uma válvula EVRA, ou em sistemas de alta capacidade, uma válvula ICS. Todos esses componentes você está vendo nesse fluxograma que está na tela nesse momento. Então, com todos os componentes Danfoss, nós estamos circulando para você as AKS38, que é a tradicional boia de nível ou chave de nível, e o sistema de injeção, a linha de injeção. Ela é composta por válvulas de bloqueio, filtro e pela válvula solenoide, que, como eu falei, ou vai ser uma válvula EVRA ou vai ser uma válvula ICS. Lembrando que as válvulas EVRA de menor capacidade, a 10, a 15 e a 20, a partir do ano de 2025 foram descontinuadas, então elas não são mais fornecidas. Elas são fornecidas apenas nas versões de alta capacidade e vedação por pistão, que é a EVRA 25, 32 e 40. E também de alta capacidade, como eu falei, a válvula ICS, utilizada com o piloto EVM na função de solenoide. Então, o que vai fazer a regulagem? A válvula EVRA ou a válvula ICS são as válvulas solenoide. E conforme o nível da amônia dentro do separador de líquido, com o nível baixo, por exemplo, no AKS38, que está na parte inferior do separador, a válvula vai abrir, liberando o fluxo de amônia. E com o nível alto, ela vai fechar, podendo ter ainda uma malha de controle intermediária, que é pouco comum, mas que também pode ser instalada. Então, o que a válvula solenoide vai fazer? Basicamente, ela vai abrir para liberar o fluxo de amônia, tanto se for a válvula EVRA, quanto se for a válvula ICS. E o que vai definir a expansão da amônia? O que vai definir a temperatura, o regime do vaso, do separador? É a válvula de regulagem de expansão manual. E essa válvula, ela é uma válvula REG da Danfoss, é a válvula que você está vendo na tela nesse momento, que é uma válvula com um capacete amarelo, uma válvula na plataforma SVL da Danfoss, com o corpo igual às válvulas de bloqueio, filtro, válvula de retenção, mas com esse capacete amarelo e com uma sede especial, que essa sede ela é construída para promover o quê? Promover a retenção da amônia e a sua qualificação para que ela possa expandir de maneira mecânica a partir da abertura da válvula solenoide. E isso vai definir o regime do nosso separador. Então isso vai promover que a amônia faça essa pré-troca de fase e que ela possa entrar no separador dentro de um regime pré-definido. Então, através de um sistema manual. Qual que é a principal diferença entre o sistema manual e o sistema de injeção eletrônica, de expansão eletrônica, de expansão proporcional, feito com essa válvula, que é a válvula ICM? Então, nesse caso da nossa bancada, nós construímos com um bloco ICF e um módulo ICM, mas isso pode ser também feito através das válvulas desmontadas, como nessa linha que você está vendo nesse momento, que é de um projeto que nós entregamos recentemente com 3 linhas para injeção de separador. Então, nesse caso, ela foi feita com válvula ICS
e a válvula ICM. Então, com a válvula ICS ICM e as válvulas SVA, as válvulas toda desmontada. Nesse caso aqui, ela está em módulos, então com o bloco ICF e o módulo ICM, diferenciando assim a sua construção, mas a função é a mesma. Então, voltando, qual que é a principal diferença? No caso da expansão eletrônica, ela vai modular de acordo com o sinal do transmissor de nível. E no caso da expansão on-off, que é o exemplo que nós estamos falando agora por primeiro, ela vai ter uma regulagem mecânica definida no projeto. Então, por exemplo, o meu separador é de 1 milhão de quilocaloria e eu vou definir o número de voltas que eu preciso dar na minha válvula de regulagem de expansão manual, na minha válvula reg, para que eu possa ter esse ajuste, para que eu possa ter essa expansão mecânica feita na amônia no momento que a válvula solenoide abrir e que essa amônia for injetada no meu separador. Então, como que isso vai acontecer? Dentro do Cool Selector, do software da Danfoss, eu vou ter um apontamento sobre qual é o modelo indicado pela capacidade, pelo regime, com os dados do processo e, além disso, o número de voltas necessário que eu preciso dar na válvula reg. Então, eu vou dar esses números de volta, só que esse ajuste que for feito na válvula de regulagem manual, ele considera o máximo de quilocal do processo, a máxima capacidade. E o que vai acontecer com o processo de refrigeração ao longo do dia, ou ao longo da semana, ou ao longo do mês? Ele naturalmente, como uma geladeira, um ar-condicionado ou qualquer processo de refrigeração, vai estabilizar. E nessa estabilização, a válvula vai estar regulada para a máxima capacidade, para 1 milhão de quilocal. Só que, na verdade, o número de quilocal, ou seja, a necessidade de transferência de energia que eu vou ter no meu processo, ela não é essa, ela é menor. E com isso, o que vai acontecer dentro do meu separador? A gente, com a injeção de amônia e com essa diferença de capacidade, nós vamos ter um turbilhonamento, nós vamos ter uma alta movimentação e, além disso, um aumento de pressão interna dentro do vaso, dentro do separador de líquido. Então, o que isso ocasiona? O sistema vai entender que, como a pressão está maior dentro do separador, ele precisa funcionar, o compressor precisa funcionar, em decorrência disso o condensador e todo o sistema de refrigeração como um todo. Então, a partir disso, nós vamos ter um gasto de energia excedente que não provém de uma real necessidade de transferência térmica lá do sistema. Então, não é o meu projeto, não é o meu processo, não são as minhas câmeras frias, o meu túnel, enfim, que estão necessitando dessa compressão, desse funcionamento do meu sistema. Na verdade, é um fato causado pela forma como a amônia é injetada no separador. Então, a partir desse fato, o meu sistema funciona sem uma real necessidade de frio. E isso faz com que eu tenha um maior custo, um maior gasto de energia elétrica, porque são componentes elétricos que estão funcionando e componentes elétricos de altíssima capacidade, como são os compressores de refrigeração industrial, que normalmente, dentro das utilidades, é a utilidade que mais consome energia elétrica dentro da indústria. Então, onde o sistema proporcional, que é esse sistema que está aqui atrás de mim demonstrado, aonde ele se diferencia, por que ele é diferente, de que forma ele soluciona esse problema e como que a eficiência energética, o meu consumo de energia, pode ser otimizado. Além dessa questão que eu estou enfatizando do consumo de energia, existe uma outra questão que é a estabilização do sistema. Então, quando a gente tem um sistema proporcional, eu vou usar o exemplo de um motor com inversor de frequência e um motor que funciona em partida on-off, sem inversor de frequência, em formato liga e desliga. O motor que liga e desliga, ele vai ter um funcionamento abrupto. Então ele vai ligar de maneira abrupta, desligar de maneira abrupta. Isso, além de entregar de maneira desigual a utilidade que passar por esse motor, ele vai danificar o motor muito antes, porque ele vai ligar de maneira como um soco e desligar de maneira abrupta também, como eu falei. Então isso acaba encurtando a vida útil dos equipamentos, porque o funcionamento é de maneira mais rápida,
com uma pressão maior e com um desgaste maior dos componentes envolvidos pela força que aqueles componentes têm que gerar, tanto na parte de abertura quanto na parte de fechamento. Quando o sistema é proporcional, isso não se aplica. Por quê? O sistema proporcional ele não para de funcionar. É como um ar-condicionado inverter. Ele vai modular o seu funcionamento de acordo com a real necessidade do processo naquele momento. Então, com a baixa da carga térmica lá do frigorífico, do meu processo, das câmaras, depois da entrada do produto e da estabilização do meu sistema, o que vai acontecer com a válvula proporcional? Ela vai modular, ela não vai mais estar 100% aberta, liberando uma quantidade muito significativa de amônia, que é o fluido refrigerante que vai absorver a caloria do meu produto no processo, porque esse produto já cedeu a sua caloria e já está refrigerado. Então eu preciso somente manter essa refrigeração. E é aí que vai entrar a válvula ICM novamente com um diferencial, além da eficiência energética, com o diferencial de suavizar o sistema e direcionar de forma gradual apenas a quantidade necessária de fluido refrigerante, estabilizando. E quando a gente começa a tornar o nosso sistema mais proporcional na injeção de líquido do separador, nos compressores através da utilização de inversores de frequência, nos ventiladores dos condensadores também através do uso dos inversores e em outras partes do processo, por exemplo, na sucção das câmaras frias, tornando isso suave, utilizando a ICLX, onde tem o degelo, que é uma válvula que abre em 2 etapas. Então, quando a gente começa a fazer esses processos no sistema, o que nós evitamos? Golpe, choque hidráulico, golpe de líquido. Então, toda uma série de fatores, manutenção excessiva de válvulas, troca excessiva de juntas e componentes, entrada de ar no sistema em função desses desgastes e desse funcionamento abrupto. Então, o sistema, quando ele é convertido para trabalhar de maneira proporcional, ele se torna um sistema mais suave, um sistema que demanda menos manutenção e que tem uma maior eficiência energética. Isso faz muita diferença tanto na conta de luz quanto na conta de manutenção, tanto em termos de componentes utilizados quanto em termos de serviços necessários, porque o time de manutenção vai ter que estar atuando frequentemente no sistema on-off, por funcionar sob essa pressão e com a necessidade de tanta força para ser estanque ou também para liberar a passagem do fluido. Dessa forma, o ideal para o sistema de refrigeração, tanto na parte do controle da injeção de líquido, que é o que nós vamos falar mais hoje, quanto na parte do controle dos evaporadores e também em outras partes do sistema, na própria automação do compressor, do condensador, o ideal é sempre trabalhar de maneira proporcional e modulante para que o frio seja gerado, conduzido e que ele retorne dentro do ciclo de refrigeração de forma suave e, principalmente, de acordo com a real carga térmica que está ocorrendo no processo naquele momento. Qual é a diferença de um controle de nível feito da forma como nós explicamos, ou de maneira proporcional, ou de maneira on-off, e o controle de nível que era feito antigamente com a válvula da Danfoss PMFL, essa válvula que você está vendo na tela nesse momento. A válvula PMFL foi uma válvula extremamente utilizada em plantas de refrigeração industrial, frigoríficos, alimentos, bebidas, do Brasil inteiro. Então ela é uma válvula com um amplo campo de instalação. Ela foi realmente muito utilizada em diversos projetos, tanto pelos fabricantes quanto pelos integradores. Então é uma válvula com uma planta instalada muito grande e existem válvulas modelo PMFL funcionando há anos, muitos anos. Então 10, 15, 20, até 30 anos que a gente conhece porque os clientes chegam para nós com a necessidade de substituir essa válvula ou mesmo questionando o seu funcionamento, e aí a gente começa a ter essas dúvidas e de que maneira essa válvula pode ser substituída. Então a válvula PMFL, ela não tem um substituto direto, ela é substituída na verdade por um sistema. Então quando a gente faz uma adequação da injeção de nível, a gente substitui a válvula PMFL por um sistema completo de controle. Então, o funcionamento da válvula PMFL, ele é de acordo
com esse vídeo que você está vendo na tela nesse momento. Ela é uma válvula de controle, então ela tem uma regulagem de nível e também um pulso elétrico para poder fazer essa injeção. Nessa válvula estão contempladas as duas funções e ela funciona associada a uma boia de nível. O sistema, para fazer esse mesmo controle, ele é composto por sensores de nível, então aqui nós temos 2 sensores de nível que funcionariam em um sistema on-off, por exemplo, que é o LLS 4000. O LLS 4000 ele tem a mesma função do AKS 38, só que o seu princípio de funcionamento é diferente. O LLS 4000 ele é um sensor, ele não possui uma boia interna de controle, ele é um sensor eletrônico que inclusive pode ser pareado com o Bluetooth do seu celular, da manutenção, para ter esse ajuste, esse controle, essa visualização de funcionamento à distância. No LLS 4000 nós vamos ter essa função de controle de nível alto, nível baixo, nível de trabalho, que é a mesma função que nós teríamos no AKS 38. E a válvula de injeção, então que tanto pode ser a válvula solenoide com a válvula REG, a válvula de regulagem de expansão manual, ou a válvula solenoide com a expansão eletrônica feita através da ICM. Nós podemos ter também o AKS 4100, que é o transmissor de nível líquido de amônio. Esse transmissor ele pode ser fornecido tanto com cabo, que tem um pêndulo na ponta para que esse cabo possa ficar reto, quanto com haste. Quando a árvore de nível, essa árvore de controle, ela for menor, em função de estar instalada em um trocador de calor, por exemplo, nós precisamos utilizar uma haste rígida. Então o AKS 4100 ele é fornecido tanto com cabo quanto com haste rígida. Quando essa distância for de 500 mm ou menor, a haste rígida deve ser obrigatoriamente aplicada, para que o controle não seja comprometido. De maneira geral, o AKS 4100 ele é mais fornecido na versão com cabo, para utilização nos separadores, e com display. E você consegue fazer todas as configurações e também ter uma visualização no display do AKS. Ele é fornecido também na versão sem display. Além disso, nós temos aqui o visor de nível líquido da Danfoss, o LLG, um visor que segue todas as normativas globais de segurança e proteção. Esse é um tópico bastante importante. Em muitos vasos ou separadores, em função de custo, em muitas indústrias a gente acaba vendo visores comuns, aquele com tubo de borosilicato ou mesmo sem nenhum tipo de proteção. Você pode perceber que esse visor da Danfoss ele é totalmente blindado. O que pode acontecer? Em um separador, por exemplo, se você tiver um tubo de borosilicato, um tubo de vidro sem proteção e por acidente o operador bater uma chave ou algum equipamento nesse tubo, pode ocorrer um grande acidente, um grande vazamento. Aí você pode me dizer, não, mas nós temos válvulas e a válvula tem uma esfera, uma retenção, então isso não pode acontecer. Mesmo dessa forma, isso pode acabar acontecendo, porque com qualquer falha de vedação, ou se a esfera trancar, ou qualquer coisa que acontecer, pode ocasionar um vazamento muito grande de amônia, porque isso está conectado diretamente no separador de líquido ou no reservatório, que são os 2 pontos onde a gente tem a maior concentração de amônia dentro de uma planta de refrigeração industrial. Então é extremamente perigoso nós não investirmos em tecnologia em segurança quando nós estamos falando de itens de segurança, como os visores, os manifolds de válvula de segurança, as próprias válvulas de segurança, os manovacômetros, que devem, além de ser bons e ter uma procedência, uma certificação de fabricação, ter também o serviço de calibração, então no caso das válvulas de segurança, dos manovacômetros, a calibração feita de acordo com o que está previsto na norma NR13 de forma anual. Além disso, os detectores também, foi um assunto que nós já falamos, inclusive vou deixar o vídeo aqui embaixo na descrição, sobre detecção de amônia. Existe também todo o serviço feito de projeto, desde a fase do projeto até a fase de instalação e depois também da calibração desses equipamentos para que, mediante qualquer tipo de necessidade real de vazamento de amônia, a gente possa proteger tanto o nosso patrimônio físico quanto o nosso patrimônio pessoal, os nossos colaboradores e todos aqueles envolvidos no nosso processo. Então isso é muito importante. Na parte da injeção,
Aqui nós estamos utilizando um bloco ICF20 de 6 módulos, basicamente com o módulo bloqueio, filtro, válvula solenoide, operador manual, o módulo ICM e o módulo de bloqueio. O que é importante falar sobre injeção de nível líquido quando a gente está falando da válvula ICM? A válvula utilizada para injeção de nível líquido e expansão eletrônica é a ICM, mas tem um detalhe também nisso que é muito importante e que muitas vezes é um detalhe que chega errado para a gente e a gente corrige através da nossa engenharia aplicada à solução, devolvendo isso para os nossos clientes. A válvula ICM ela possui 2 cones, ela possui o cone A e o cone B, e a construção desses cones ela é realmente muito diferente e ela impacta muito no comportamento do fluido ao passar por esse cone. Por quê? Porque o objetivo, a forma construtiva, ela define o que vai acontecer com a amônia a partir daquele momento, se ela vai sofrer uma restrição maior ou se ela vai ser liberada de uma forma mais ampla. Então, no caso da ICM, ela tem outros cones, tem o cone C, tem outros cones, mas eu quero focar no cone A e no cone B. O cone B vai ser aplicado na sucção. Então, por exemplo, em túneis de congelamento, onde a gente tem lá a temperatura de menos 35, menos 40, você precisa ter uma precisão muito grande. E a ICM é muito aplicada na sucção nesses casos. Em casos de maturação de proteína bovina, foi uma aplicação que a gente já falou também aqui no nosso canal, você vai ter também a válvula ICM sendo aplicada pela necessidade do controle muito preciso de temperatura e pela sensibilidade da carne, que acaba ganhando no seu aspecto de pH, maciez, coloração, enfim, diversas variáveis. No caso do cone B, ele vai ser aplicado na sucção. O caso da injeção de líquido no separador precisa ter o cone A. Então, a válvula ICM, independente de estar num bloco ICF, como ela está aqui, ou dela ser fornecida desmontada, quando ela está aplicada na injeção de nível líquido no separador, você precisa ter uma válvula com o cone A especificado. Da válvula ICM20 até a 32, você vai utilizar o atuador ICAD 600B, que é igual a esse atuador que está aqui do meu lado. Se a válvula for da 40 até a 150, você vai utilizar o atuador 1200B, que é esse atuador com o LED, é o novo atuador da Danfoss. O modelo antigo, que ainda está disponível no mercado, é o 600A e o 1200A, que já era fornecido com os seus cabos. Esse novo atuador, o ICAD-B, ele não é fornecido com os cabos, então você precisa comprar separadamente o conjunto de cabos, que pode ser fornecido com 1,5 m, 3 metros, 5, 10, 15 metros, no tamanho que for melhor para a sua aplicação, preferencialmente sem a necessidade de ter emendas entre o atuador e entre o quadro elétrico que vai fazer o controle dessa operação e que nós vamos demonstrar agora como isso acontece, quais são os menus, de que maneira você faz essa configuração e de que forma esses componentes, a válvula ICM, o sensor de nível AKS 4100, transmissor de nível e o EKE 347, que é o controlador de nível líquido da Danfoss, especificamente projetado e fabricado para essa aplicação, como eles funcionam em conjunto para promover a injeção de nível líquido proporcional e a melhor experiência de refrigeração para o seu processo. Então, dando sequência na explicação sobre o sistema de injeção e controle de nível líquido de amônia para sistemas de refrigeração industrial, a gente vai falar um pouco agora da aplicação prática nessa bancada que a gente montou aqui na Vaportec, onde a gente montou um sistema hipotético nessa construção mecânica para demonstrar a funcionalidade e principalmente o sistema de controle proporcional de injeção de líquido com o sistema de monitoramento de nível que é feito pelo sensor AKS 4100 e com isso ver a diferença prática de como esse sistema se comporta enquanto que ele monitora o nível do separador de líquido. Então a gente tem aqui montado nesse sistema um AKS 4100 que emite ondas de ultrassom que, quando refletidas na superfície do líquido, retornam
e o tempo é calculado com base nas distâncias pré-estabelecidas na configuração dele, tanto de nível baixo como de nível alto, determinando o nível do sistema. Junto no controle de nível ainda na árvore de boia, que normalmente é chamada assim pela indústria, a gente tem aqui dois sensores LLS 4000 que são responsáveis também pelo controle de nível, mas de uma forma um pouco diferente. Nesse caso, uma aplicação prática, normalmente eles são colocados na árvore de boia como um sistema de redundância do controle de nível do próprio 4100, do AKS 4100. O controle de nível superior, nesse caso feito pelo LLS 4000 e o inferior, eles vão ter funcionalidades práticas para aplicação integrada à automação do sistema de refrigeração do cliente, onde basicamente esse sensor de nível alto, por exemplo, vai fazer a atuação de um sistema de emergência com fechamento do líquido, né, de forma forçada, para evitar com que o líquido seja succionado do separador para dentro do compressor, evitando a quebra desse compressor. E no caso do nível baixo, se porventura o sistema de controle do AKS 4100 não funcionar, enviando um sinal para o sistema de bombas para fazer com que as bombas que vão injetar líquido para o processo não trabalhem sem líquido, no caso, né, com a bomba estando seca, né, evitando problemas na bomba. Então, nesse caso aqui, esses dois sensores eles estão aqui aplicados como um sistema de redundância, enviando o sinal diretamente para a automação do cliente, onde dentro do quadro elétrico está disponibilizado um conjunto de bornes para pegar esse sinal e integrar na automação do sistema. Dando sequência, falando aqui então da parte de injeção de líquido, a gente tem o conjunto de válvula ICF montada com um atuador ICAD 600B sobre um módulo ICM. Esse atuador basicamente funciona de forma proporcional, atuando em conjunto com o AKS 4100, aonde a funcionalidade básica dele é entender a variância de nível dentro do sistema e o quão rápido ela acontece, porque existem momentos em que o sistema pode ter uma demanda maior de líquido, né, ou menor, e essa variação ela pode ser muito abrupta ou pouco abrupta, e a resposta dele vai ser de acordo com esse nível. Então, se porventura o sistema estiver com uma variação de nível baixando esse nível muito rapidamente, o atuador ICAD vai fazer a abertura tão rápida quanto possível para que o nível seja completado, mantendo o mais estável possível o nível dentro do separador. Nesse caso, esse cilindro aqui na vertical, ele está simulando o nosso separador de líquido, né? Normalmente na indústria ele é montado na horizontal, né? São vasos com volumes bem grandes, né? Mas aqui no caso, só para mostrar a aplicação prática, seria o ponto de injeção no separador. Então esse atuador ICAD ele vai ser responsável por injetar de forma proporcional o líquido com base na variância do nível dentro da árvore de boias, que vai fazer o monitoramento do nível no separador de líquidos. Falando um pouquinho mais no detalhe de cada um dos componentes agora e das suas particularidades e funcionamento, configurações, vamos falar um pouquinho do AKS 4100. O AKS 4100, como eu falei anteriormente, ele é um sensor de nível que funciona por ultrassom, então ele emite uma onda sonora, digamos assim, uma onda eletromagnética, né, pela haste dele, né, e o reflexo acaba voltando quando encontra a superfície do líquido, fazendo com que o sensor calcule o nível de líquido que está presente dentro do separador. E aí ele manda esse sinal para o EKI 347, que vai mandar o sinal para o ICAD, no caso, fazer a atuação para a injeção do líquido na quantidade e volume adequado para a variância que está acontecendo. Esse sensor ele tem basicamente algumas configurações simples, né, que são o nível alto que você quer trabalhar, né, o nível baixo que você quer trabalhar e o set point de nível que você quer manter dentro do separador. Se porventura o nível de líquido no separador ficar acima do que você estabeleceu como limite superior, ele vai entrar em alarme, então ele vai sinalizar que tem algo errado acontecendo. Automaticamente a válvula ICAD, quando chegar nesse momento, ela já vai ter, o atuador ICAD já vai ter fechado totalmente para evitar que continue entrando líquido no sistema, né? E ele vai entrar em alarme. Da mesma forma, quando o AKS 4100 identificar um nível abaixo do que foi programado, normalmente alguma coisa na casa de 15 ou 20% do volume do reservatório, ele também vai acionar um alarme para indicar que por algum motivo não está entrando líquido
no separador. E aí, automaticamente, o sistema poderá atuar no sentido de que não deixe as bombas trabalharem a seco, né? Fazendo com que, nesse momento, por exemplo, caso tenha líquido disponível para completar o reservatório, o separador de líquido, no caso, a válvula com o atuador ICAD vai estar 100% aberta, tentando reabastecer o volume de líquido do separador. Ainda sobre o AKS 4100, além dessas configurações de nível e offset que precisam ser feitas, a gente também tem que definir qual é o fluido que ele está monitorando. Então existe um menu de configuração onde se estabelece qual é o fluido que está sendo trabalhado, no caso, controlado o nível, para que o cálculo de nível seja feito da forma mais precisa possível, porque ele também pode ser aplicado em outros fluidos refrigerantes dos quais os componentes da Danfoss estão preparados para atuar. Então agora a gente vai falar também um pouco mais sobre os sensores de nível LLS 4000. Esses sensores de nível, assim como o Felipe já explicou anteriormente, eles substituem as antigas chaves de boia AKS38 da Danfoss e são sensores eletrônicos. Eles são alimentados em 24 volts, dão como retorno um sinal de 24 volts que precisa ser adicionado um relé auxiliar que vai ser alimentado pelo sinal de retorno desse sensor, que vai fazer então a função de chavear, né, para o sistema, para a automação integrada do cliente, um contato seco, por exemplo, para sinalizar nível alto ou nível baixo. Esses sensores LLS 4000 da Danfoss, eles podem ser conectados através do Bluetooth para visualização de status do funcionamento dos sensores. O atuador ICAD 600B aplicado nesse sistema de injeção de líquido aqui no caso, ele possui também funcionalidade de conexão Bluetooth. Configuração precisa ser feita e pode ser feita de forma automática, onde na primeira conexão do sistema, ao ser ligado, ele possui um sistema de configuração automática para identificação do módulo ICM que está acoplado a ele. No caso, dependendo do tamanho do módulo ICM, ele identifica o curso máximo de abertura e mínimo de abertura e automaticamente ele assume qual é o conjunto de módulo ICM que está acoplado ao bloco ICF da aplicação da injeção do líquido. Além dessa configuração, algumas outras configurações são necessárias, como se você vai utilizar, por exemplo, a comunicação Modbus RS485. O atuador ICAD também possui, então, além das configurações até aqui faladas, a necessidade de fazer a configuração da fonte de energia externa que porventura pode ser conectada a ele. Então, a Danfoss possui para venda um sistema de energia, armazenamento, que seria uma espécie de uma UPS, que pode ser conectada a ele, fazendo com que ele possa atuar numa eventual falta de energia, fazendo o fechamento para alguma situação de emergência, evitando com que o sistema fique aberto enquanto que a energia não volta. Então, dando sequência da explicação da nossa aplicação aqui da nossa bancada, a gente vai falar um pouco agora do quadro elétrico que tem integrado aqui o EKI 347, que é responsável por receber os sinais do AKS 4100, do nível de líquido do separador, bem como também enviar sinais para o atuador ICAD, que atua no módulo ICM do bloco ICF, para fazer o controle de injeção de líquido com base no nível que está presente no separador. Então aqui a gente tem, para essa aplicação prática, um quadro montado que é nesse formato que é enviado para os nossos clientes quando é demandado. Então é um quadro de inox de porta dupla, né, onde o display do EKI 347 fica protegido atrás dessa porta de acrílico. A gente tem aqui um botão de emergência para uma eventual necessidade de parada de emergência. A gente tem então aqui na lateral uma chave seccionadora, que é a chave seccionadora que faz a interrupção total de energia para esse quadro, que pode ser bloqueada com um cadeado totalmente adequado NR10 e NR12. A gente tem também um interruptor responsável por fazer a ativação do sistema. A gente tem um botão de reset, porque como a gente tem aqui um sistema que tem adequação NR12 com relé de segurança, é necessário toda vez que o sistema entrar em algum tipo de falha, dar o reset para garantir que todos os problemas foram resolvidos antes de o sistema voltar automaticamente a funcionar. Então esse sistema, se porventura entrar em algum tipo de falha, ele não volta a funcionar de forma automática, ele força o operador a checar os problemas para poder dar o reset e voltar a fazer a operação funcionar. E a gente tem ainda aqui nesse painel especificamente, aí para uma aplicação aqui da nossa bancada, né, 3 LEDs de sinalização
onde a gente tem nível alto e nível baixo dos sensores LLS 4000, que são responsáveis somente por indicar o nível alto ou baixo caso eles ocorram. E também a gente colocou nesse quadro aqui para uma aplicação eventual de controle on-off, o acionamento de uma válvula, no caso poderia ser a válvula solenoide que o Felipe explicou anteriormente. Então agora a gente vai olhar aqui as funcionalidades do display do EKI 347 para mostrar na prática como o sistema funciona com base na nossa bancada de simulação. Então a gente tem aqui basicamente esse primeiro dado na parte superior aqui, que é o numeral maior, o percentual de nível que está sendo lido nesse momento pelo AKS 4100. Nesse caso aqui na nossa bancada prática, a gente, como não tem líquido no sistema, o nosso AKS 4100 ele não está ativo nesse momento, a gente está usando um gerador de sinal de 4 a 20 mA, que é o sinal que ele envia para o EKI 347 com base no nível de líquido. Então, 4 mA seria nível 0, né? E 20 mA seria o nível máximo ou 100%, né? Então aqui a gente está vendo que ele está agora com 50,7% de nível de líquido dentro do separador. Do lado direito, no canto superior, a gente tem o set point de nível que a gente quer manter no sistema. Então, para essa nossa aplicação aqui, a gente deixou programado com 50%. Então, nessa situação, basicamente, estaria agora o nível conforme o nosso set point. Então, estaria bem próximo do nível que o set point define, né? Aqui no canto inferior direito, a gente tem o nível superior, que foi programado também, então foi configurado em 85% para essa aplicação. Passou de 85%, a gente vai ter um alarme do sistema mostrando que a gente está com um nível alto de líquido no separador. No centro, na parte inferior, a gente tem também o controle de nível inferior. Então aqui nesse caso a gente tem programado 15%. Se ficar abaixo desses 15%, o sistema entra em alarme para avisar que por algum motivo o nível de líquido no separador está muito baixo. E no canto esquerdo inferior a gente tem a posição do atuador ICAD no módulo ICM, o quanto aberto ou fechado ele vai estar. Nesse momento agora, como a gente está com o sistema praticamente estável em 50% como o offset, no caso, né, o set point é 50% e o nível que o AKS hipotético está nos enviando é de 50%, então ele fica numa posição quase fechada, mas como ele não entende que está baixando mais ou subindo mais, ele acaba ficando estático porque ele entende que o sistema está estável assim. Então agora eu vou fazer pequenas variações através de um potenciômetro de 4 a 20 mA para vocês observarem o comportamento do atuador ICAD, né, e a velocidade principalmente de atuação, que é o ponto mais importante e o que torna esse sistema extremamente mais eficiente do que um controle on-off, porque o tempo de resposta dele é muito rápido, bem como ele entende quanto ele precisa abrir para responder de forma rápida a variação de nível que vai acontecer no nível que a gente vai simular do AKS 4100. Então agora eu vou fazer uma pequena redução no nível e aí vocês vão poder observar aqui a velocidade de resposta, onde quando ocorrer a redução ele automaticamente vai passar a abrir, e se eu fizer essa variação muito rápida ele vai abrir de forma muito rápida também. Então eu vou baixar esse nível de forma bem abrupta agora para vocês verem o comportamento de como ele vai abrir e vai a 100% muito rápido. Então aqui a gente está vendo ele já começa a abrir e aqui ele já está indo a 70% de abertura. Se eu continuar baixando ele vai cada vez mais. E agora ao contrário, vou subir e ele vai começar a fechar. Ó, vou subir devagar agora para vocês verem que ele vai respondendo de forma proporcional. Então, se eu subo devagarinho, ele também vai fechando devagarinho. Se eu subir de forma rápida e abrupta, ele vai fechar muito rápido, porque ele vai entender que está entrando muito líquido e ele precisa fechar para compensar isso. Ó, então aqui ele está fechado agora com 65%. Ele entendeu que não tem por que ficar aberto agora, porque o nível já está acima do que eu tenho de set point, que é os 50%. Vou fazer uma nova redução agora para a gente chegar perto do valor de set point. Ele vai começar a abrir devagarinho, mesmo ainda estando um pouco acima, porque ele sabe que está baixando e pode ser que vá baixar mais do que é o set point. Então ele abre um pouco para compensar isso.
Então aqui ele está agora com 12, 14, 15%, 16%. Então basicamente o funcionamento é esse. Agora eu vou simular um alarme de nível baixo, onde a torre luminosa, depois vocês vão poder ver isso no vídeo de vocês, ela vai indicar o alarme. Então vou baixar aqui abaixo dos 15%, vocês vão ver que vai mudar do estado off para on aqui. Ela tem um pequeno delay que pode ser programado. E aí ela aciona o alarme nesse momento quando fica abaixo dos 15%. Assim que subir, o alarme desliga. A mesma coisa acontece com o nível alto. Então eu vou passar dos 85. A válvula ICM fechou, o ICAD fechou totalmente e vai disparar o alarme. O sinal de estado aqui mudou para off de novo. O ICAD fechou totalmente porque está acima do set point. E basicamente essa seria a forma como o sistema atua. Então a gente pode ver aqui que o nível e a velocidade com que ele varia faz com que a resposta do ICAD seja mais rápida ou mais lenta, trazendo um volume maior ou menor de líquido para tentar manter o mais estável possível o nível de líquido do separador, trazendo eficiência para o sistema de refrigeração. Então agora a gente vai falar um pouco sobre as configurações, né, do EKI 347. Então a gente tem aqui os botões de navegação para acessar os menus de configuração e visualização de status de funcionamento. A gente tem a tecla X, seta para cima, seta para baixo e um Enter. No primeiro nível de configuração, a gente tem as configurações básicas para o funcionamento do sistema de controle após ele estar programado. Então apertando uma vez o Enter aqui, a gente entra no menu, onde a gente pode entrar e ajustar o set point que a gente precisa. Então basicamente aqui está em 50%, mas o valor ele pode ser alterado para o nível que for necessário, né? Voltando aqui na tecla X, a gente pode olhar também os alarmes ativos do sistema, caso tenha algum. Então a gente acessa aqui, nesse momento a gente está sem nenhum tipo de alarme. A gente tem também o status detalhado das entradas e saídas do EKI 347. Então a gente consegue ver, por exemplo, aqui que ele está no controle automático, que o atual nível, né, sem precisar sair para a tela principal, é de 50% no separador, 50.4%, a referência atual 50%, né, que é o set point. Aqui a gente tem esse parâmetro atual OD, que está em 17,1%. Aqui a gente tem o posicionamento da válvula ICAD, no caso do atuador ICAD, que está mostrando para nós que ele está com 17,2% de abertura para esse nível que está sendo monitorado. Aqui a gente tem a entrada digital ativa, o valor de corrente atual que o AKS 4100 está enviando, que é o que define o nível que a gente viu, que é de 50,7%. Então para esse nível agora a gente está com 12 mA. Nessa tela aqui a gente tem o valor de feedback que a válvula, o atuador ICAD envia da posição de abertura que ele está. Então agora ele está mandando para o EKI 347 6,3 mA, que é o que define a posição com que ele está. Então nesse caso, para essa aplicação, o atuador ICAD ele tanto recebe um sinal de corrente para variação de posição, como ele também retorna um valor de corrente para que a gente tenha um feedback de sinal e seja possível comparar os valores e ver se ele realmente está na posição correta que o EKI 347 quer que ele fique, né? Aqui a gente tem o percentual de oscilação de amplitude. Aqui a gente tem o período de oscilação. Agora no próximo menu a gente vai ter as informações do controlador. Aqui basicamente são as versões de firmware, serial number, BIOS, o endereço que está setado caso ele esteja trabalhando em comunicação Modbus com o sistema de automação. Aqui tem um QR Code no caso, que é para acessar algumas funcionalidades do EKE ou algumas informações, um manual ou algo do tipo. Para configuração do EKI 347, a gente precisa segurar o botão Enter por 3 segundos. Ele vai pedir uma senha. Existem 3 níveis de senha que podem ser atribuídos aqui. O nível
1, no caso, é para uma configuração mais básica, para alguns parâmetros iniciais, normalmente recomendado para os operadores da sala de máquinas, para que eles não alterem parâmetros que são importantes e que podem trazer algum tipo de problema para o funcionamento do sistema. A senha de nível 1 é 100, a próxima senha que dá acesso a alguns parâmetros a mais é a senha de número 200, e a senha que dá configuração, habilita todas as configurações do sistema é a senha de número 300, que é o que a gente vai inserir agora aqui para poder olhar todos os menus e ver todas as configurações. Então eu coloco 3, dou um Enter, ele já assume o 0 aqui, eu posso dar Enter direto e mais uma vez Enter, e ele dá mensagem aqui que está logado para a tarefa de comissionamento. Então aqui a gente vai ter toda uma lista de menus, no caso, para a gente poder fazer eventuais ajustes conforme a aplicação que a gente está utilizando o EKE347 e os demais componentes do sistema. Então a gente tem aqui valores de referência, aqui ele tem um Mind Switch que está em ON, como o sistema está ativado, mas a gente pode desativar. Inclusive é importante mencionar que a posição ON aqui, ela precisa estar em OFF para fazer alterações dos parâmetros, né? Então aqui para a gente não precisar mudar, como a gente não vai mudar nada, a gente só vai estar visualizando cada um desses menus, a gente vai manter na posição ON. Sai aqui, não, vamos entrar de novo. Aqui o set point que está em 50. Modo de operação master. Aqui tem uma questão bem importante. O EKE347 ele pode trabalhar com vários EKEs 347 em paralelo. Então ele pode estar sendo gerenciado através de um único EKE, mas vários EKEs em vários separadores podem estar atuando de forma conjunta por uma comunicação Modbus. Então nesse caso aqui, como a gente só tem um, a gente mantém ele como master, mas vamos supor que esse aqui fosse um sistema escravo do mestre, no caso aqui, ele seria slave nesse caso. Então aqui a gente mantém master, aqui a gente pode voltar, a gente vai em setup dos alarmes, aqui a gente define o alarme para nível baixo, a gente deixou em 15% nesse caso, aqui o de nível alto que está em 85%, o modo de alarme temporizado, o delay que eu comentei antes até o alarme soar. Por que isso, né? Porque às vezes existem oscilações no sistema, né, que eventualmente podem fazer com que o nível mude por um instante muito curto de tempo, 1 ou 2 segundos, e o alarme não vai acionar caso ele não fique por pelo menos 5 segundos abaixo ou acima, no caso, né, nesse caso aqui o abaixo, para mostrar que realmente o nível está abaixo do que deveria, né? Da mesma forma, o de nível superior também está em 5 segundos aqui, isso pode ser ajustado para o valor que for necessário. Aqui tem a função do alarme comum, que é uma saída a relé que o controlador tem para utilização, aqui no caso ela está sem utilização. Aqui existe um ajuste de detecção de oscilação de banda que pode ser alterado. Essa é uma configuração que eventualmente é necessária alterar dependendo do tamanho do reservatório, mas nesse caso aqui, né, e para a maioria das aplicações ela pode ser mantida nesse valor que ela vem default, de fábrica no caso. Da mesma forma, o tempo para detecção dessa oscilação. E aqui a gente tem a questão de forçar as bombas a desligar. A gente vai voltar. Aqui a gente vai para a parte de controle. Então aqui qual é o método de controle, né? Então aqui a gente define qual é o tipo de método de controle que o sistema vai atuar. Aqui a gente tem princípio de regulação por nível baixo nesse caso. O parâmetro de banda proporcional, o tempo de integração do controle proporcional, o percentual de zona neutra do controle proporcional, o valor mínimo OD, aqui o valor de máximo OD, aqui na função do display a gente tem algumas configurações do display e das funcionalidades do EKE347, por exemplo, eu poderia mudar a língua, no caso, para português, ele tem disponível. Como eu estou com, até foi importante mostrar, como eu estou com o Mind Switch em ON, eu não consigo alterar esses parâmetros agora, então eu vou só estar mostrando aqui todas as funções e possibilidades que o EKE tem. O tempo
Para login, o timeout, o que acontece? Se eu deixar a tela estática por 10 minutos, por exemplo, depois disso vai ser necessário um novo login para poder fazer o acesso e as configurações dos parâmetros. Isso é para evitar que eventualmente uma pessoa faça ajustes e deixe o sistema desprotegido por ter ficado sem fazer o logoff na hora de sair para fazer o sistema funcionar. Aqui a gente tem a questão de desligamento do backlight do display. A questão dos passwords que eu falei, que são o de serviço, o de operação e o de comissionamento, que é o que a gente está usando. Aqui a gente tem o menu de configuração das I/Os, então a gente vai acessar ele aqui para dar uma configurada, uma visualizada nas configurações. Aqui, configuração do sistema está ICAD, a gente está usando o ICAD nessa aplicação. Qual é o provedor de sinal de nível? Aqui nesse nosso caso é um AKS 4100. Aqui a gente tem qual é o princípio de controle do posicionamento de válvula, aqui nesse caso é corrente, então a gente tem um sinal de 4 a 20 mA que a gente utiliza. Qual é o valor de corrente para fechamento total da válvula? 4 mA, é um sinal de 4 a 20 mA, então fechamento total acontece com 4 mA. Da mesma forma, a abertura total acontece com 20 mA. Aqui tem a questão do alarme comum, então ele vai mostrar um eventual alarme, outros tipos de alarme somente no display. Existem formas de utilizar saídas digitais para fazer atuações externas de dispositivos externos, por exemplo, um alarme sonoro, visual. Aqui tem um setup de múltiplas válvulas, que a gente não está usando nessa aplicação. E aqui também teria a possibilidade de adicionar um módulo de I/Os extra, né, para alguma situação onde se necessita uma quantidade maior de I/Os do que ele tem disponível de fábrica. Aqui a gente vai no menu de comunicação, a gente consegue fazer o endereçamento. Aqui a gente define o baud rate de comunicação, que é a taxa de transmissão de dados e leitura. Modbus ID. Aqui tem a taxa de comunicação do Modbus. Aqui o modo paridade do Modbus. Mapeamento do Modbus. Voltando então, a gente vai para o menu de serviço. A gente vai entender qual é o estado do controle. Agora, no caso, ele está em modo alto. O atual nível de líquido do separador a gente consegue ver no menu de serviço. Referência atual também. O atual OD, que está em 13,1%. A posição atual de abertura do atuador ICAD no ICM, módulo ICM. O status da entrada digital que está em ON. Aqui é o atual valor de corrente que o AKS 4100 manda. Aqui é o valor do posicionamento do ICAD, que a gente recebe de feedback dele para definir a posição que ele está de abertura ou fechamento, no caso. Aqui a gente tem o modo manual, se for necessário a gente pode habilitar. E aqui a gente pode aplicar as configurações default caso algum parâmetro tenha sido alterado e está causando algum tipo de mau funcionamento, ou inclusive fazer uma nova parametrização. Aqui a gente tem o menu Setup Wizard, que é o menu de configuração inicial, que normalmente é utilizado quando o controlador EKE vem de fábrica novo, então ele não tem nenhum tipo de ajuste. Então inicialmente a gente começa pelo Setup Wizard, onde a gente vai fazer a configurações dos principais parâmetros. Eu vou acessar aqui para a gente dar uma olhada quais são. Então aqui ele está pedindo se a gente realmente quer entrar, e aí a gente precisa fazer com que o Mine Switch fique em off. Então a gente pode confirmar aqui já a mudança para não precisar voltar para o parâmetro, a gente vai habilitar, vai dar um yes. Então aqui eu posso definir a língua nesse momento no caso. Aqui a gente pode definir aplicações default se for o caso, a gente não vai fazer isso, vai manter da forma como está. Qual é o tipo de controle que a gente vai utilizar para fazer injeção? Nesse caso aqui é o ICAD, existiriam outras possibilidades, a gente pode dar uma olhada aqui. ICAD mais NC, NC only.
e utilização da válvula KVA. Também tem a KVA mais NC e só o ICAD, que é o que a gente tem aplicado nessa situação aqui. Então a gente vai manter, não vou confirmar para não alterar nada. O modo de operação que eu comentei antes, a gente tem isso na configuração Wizard, que é o assistente de configuração. Aqui a gente tem o princípio de regulação, que é o low, que eu tenho que descobrir por que é low e por que é high. O limite de alarme inferior, o limite de alarme superior, a banda proporcional do controle de modulação, quem é o meu provedor de sinal de nível, no caso, que é o AKS 4100, a gente já deixa aqui. A gente poderia alterar para tensão, para corrente ou para outros dispositivos de nível. A gente vai manter o AKS 4100. O feedback da válvula que a gente vai receber do atuador ICAD é corrente. O valor de corrente em miliamperes da posição de fechamento total. Aqui o valor de abertura total do posicionador ICAD. E aqui a visualização do alarme comum, que mostraria somente no display. Aqui ele pede se eu quero habilitar essas configurações, aplicar essas configurações, né? Como eu não alterei nenhuma, eu posso dar um confirmar, mas eu vou sair aqui para a gente manter as configurações e também seguir visualizando os demais menus ainda disponíveis. Estou cancelando aqui. Aqui a gente tem também um menu de checagem de I/Os. Então aqui a gente consegue olhar o estado das I/Os que o EKE tem nas suas portas, tanto de entrada como de saída. Então aqui a gente tem a porta digital Mind Switch, no caso, né, que está ativada, está em on. Aqui a gente tem o sinal do AKS 4100 mostrando o valor de corrente do atual nível que está presente, que é em torno de 50%, né, que são 12 mA. Aqui a gente tem a posição do ICAD, no caso, e o valor de corrente, no caso de fechamento. Aqui a gente tem o valor de nível alto. Aqui a gente tem o valor de nível baixo de atuação das saídas. E são essas as saídas e entradas que a gente pode conferir. Aqui a gente pode dar um nome para o controlador. E basicamente são essas as possibilidades do EKE 347. Então aqui a gente volta para a tela inicial e consegue ver. Nesse momento, o que acontece aqui? Por que está em stop? Porque eu deixei o Mind Switch em off, né? Entrei na configuração, não mudei, então vou acessar de novo aqui segurando o botão. Para voltar para o sistema estar funcionando, eu tenho que entrar na posição referência e vou colocar o Mind Switch em on. Então automaticamente o sistema passa a funcionar, a gente vai poder ver isso na tela inicial. Então agora aqui ele saiu do status stop e está mostrando agora o set point e o valor de nível lá. Vou fazer uma pequena mudança aqui de novo para mostrar a atuação do ICAD. Então, aumentei o nível, ele vai fechar. Baixei o nível, ele vai abrir. E quanto mais rápida essa variação, mais rápida vai ser a resposta dele para tentar manter a estabilidade do nível dentro do reservatório. Então aqui a gente está com o ICAD nesse momento com as configurações que vêm de fábrica, né? A gente vai precisar fazer a configuração dele, a gente colocou ele deu reset de fábrica nele para justamente mostrar como é fácil de fazer a configuração dele para essa aplicação. Então aqui ele está mostrando no display inicialmente a versão, né, o modelo que está aplicado aqui, que é um 600B, eu vou confirmar aqui. O modo de funcionamento dele vai ser modulação, então a gente confirma. Aqui é a questão da detecção do módulo ICM aplicado no bloco ICF. Então, ele tem a possibilidade de fazer a detecção automática. Então, nesse caso aqui, eu vou pedir para ele fazer a autodetecção e ele vai me mostrar que é um módulo ICM20, que é o que está aplicado nessa situação. Então, aqui ele vai ficar alguns segundos fazendo abertura e fechamento total para identificar o curso, né, do módulo ICM. E dessa forma ele sabe qual é o modelo que está aplicado. Então, como eu havia falado, a gente já sabe qual é o que está instalado aqui. É um ICM20, eu vou confirmar. Qual é que é o valor de
corrente que o sinal de controle dele, né, vai ser um controle de 4 a 20 mA. Então a gente vai manter, que é o que o EKI vai mandar para ele. Então aqui ele está mostrando os setups atuais, inclusive ele já está mostrando que o sinal de saída dele, de feedback, também é corrente 4 a 20 mA. Aqui ele pede se eu quero continuar com essas configurações, eu vou confirmar. E ele vai para uma segunda etapa, se eu quero ou não habilitar o Modbus. Nesse caso aqui a gente não está utilizando, então eu vou deixar em No. Aqui é aquela questão que eu comentei da UPS, que pode ser conectada como uma fonte externa para garantir que o ICAD funcione, inclusive numa eventual falta de energia. Então, como a gente não tem uma UPS conectada, eu vou manter No. Numa situação de emergência, o que eu quero que o ICAD faça? Eu quero que ele feche, então eu deixo da forma como está, eu confirmo. Aqui ele pede se eu quero continuar com essas configurações, eu dou um sim. Aqui a possibilidade de atentar para um serviço, por exemplo, um lembrete de manutenção preventiva que pode ser habilitado, eu vou deixar em não agora aqui. E aí ele já pede se ele quer, se eu devo começar a operação, vou confirmar. Automaticamente ele assume a posição e ele vai fazer o controle com base nas informações que ele recebe do controlador EKI 347 e com base no nível que o AKS 4100 está mostrando lá. Agora a gente vai mostrar ele aqui variando conforme a mudança do nível de líquido do sistema. Então vou fazer pequenas mudanças no nível lá com o nosso gerador de sinal de 4 a 20 mA e vocês vão conseguir enxergar aqui no display o percentual de abertura e fechamento do atuador ICAD. Num primeiro momento, eu vou simular o nível subindo, então automaticamente ele tem que identificar que o nível está subindo, ele vai fechar para evitar que entre mais líquido para dentro do separador. Então quanto mais eu subo o nível, mais ele fecha, né? Agora é o contrário, agora eu vou baixar o nível e ele vai começar a abrir para tentar compensar esse volume de líquido que está sendo tomado pelas bombas, que está sendo enviado para o sistema. Então ele vai abrir e tentar manter o nível estável. No caso agora o nível aqui está em 51,9% na tela. Vocês estão vendo que ele está 77% aberto. Se eu baixar um pouco mais, ele vai abrir um pouco mais. Se eu subir um pouco mais o nível, agora no caso aí perto de 60%, ele começa a fechar. E quanto mais eu subo, mais ele vai fechando, para evitar que o nível de líquido suba além do set point que está programado. Então no vídeo de hoje a gente pode ver as funcionalidades do sistema de controle de nível que fazem parte do sistema de injeção de líquido e controle de nível para separadores de líquido, com a utilização do EKI 347, em conjunto com o AKS 4100, que faz o monitoramento do nível, e a atuação do ICAD, que faz o controle de injeção proporcional no separador para manutenção do nível da forma mais estável possível, trazendo eficiência para o sistema de refrigeração.